Olá pessoal, por que a gente reclama tanto? Reclama faz mal à saúde? Muita gente reclama, né? Eu sou uma pessoa que reclama muito, mas eu estou melhorando. Então, se você em casa reclama muito, então tá junto. Ou se o marido reclama muito, estamos juntos. Mas vamos nós descascar. Eu mesmo vou me descascar. Por que a gente reclama tanto? A primeira reclamação é um tipo de comunicação, né? Comunicação humana. Então, é um tipo de comunicação que é a expressão do desconforto, insatisfação, né? É uma comunicação social. Então, essa reclamação existe, tá? Não foi eu que inventei. Peter Liu reclamar muito, ele que inventou a reclamação, não. Isso é um sinal de comunicação social, né? Que todo mundo vive num bando, ele vai reclamar. A reclamação, né, segundo ponto, a reclamação é uma chave de mudança. Algo que não está coletivamente servindo algum indivíduo. Se esse indivíduo reclamou e tem mais indivíduo reclamou, mais essa lei precisa ser modificada, né? Por exemplo, a pessoa colocou uma rua mão única, só que não tem saída, não tem como. Então a pessoa vai reclamar, vai haver uma mão única, né? Então a reclamação é um positivo, tem um lado positivo, é uma chave de mudança. Se ninguém reclama, a sociedade não muda. O outro, pode ser que uma tentativa de aliviar uma tensão emocional interno, né? Eu tenho um problema, eu não aceito meu cabelo, eu queria cabelo enrolado, de repente todo dia olhar no espelho e eu reclamo. Tipo, você exterioriza esse sofrimento, frustração, sei lá, fracasso na vida, nos outros. Quem reclama, não é outro tá errado. É o que o reclamador tá insatisfeito, não tá bem. Depende da pessoa, aquele que não aceitou o próprio alguma coisa, ele sempre tá reclamando, ele não tá feliz, né? Ele precisa ver o próprio sofrimento, tá projetando-se algo que ele não tá aceitando. O que você não aceitando você? O que você precisa mudar? É uma voz interna, pode ser uma voz interior. Você precisa mudar, né? Aí você projeta a cobrança no outro, reclama, tá tudo bagunçado. Pode ser sua voz interior tá falando que você está bagunçado. E aí você não consegue escutar e projeta pro outro. Principalmente narcisista, só, eu tô certo. I'm very, 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 very important, né? Exagera demais. Aí reclama, essa tipo de pessoa narcisista, reclama todo mundo. Só ele que tá certo, né? Só ele que é bonito. Então, até esse problema, quando você reclama, você pensa, será que o próprio voz interior está reprimido dentro de você? Está projetando? Se você é psicólogo, se você estuda psicologia, isso aí, certeza, você vai confirmar. O quarto situação que o ato de reclamar, ele já está mostrando que eu não tenho solução, eu tenho limitação, não é da minha coisa, não é meu alcance, eu não consigo fazer essa mudança, né? Por isso que ele reclama também. Então, isso está mostrando o próprio limitação, né? Próprio limite, própria competência. Ele está reclamando, na verdade, está buscando ajuda, né? Mudar para a regra. Agora, se é ele com ele mesmo, não vai reclamar, né? Mas tem gente que reclama, olhar no espelho, ai que porcaria de cabelo, tá tudo, ai porcaria de nariz. Aí você tem que estudar estoicismo. Estoicismo é uma teoria de filosofia. Estoicismo, você para aceitar aquilo que você não consegue mudar, tá? Depois a gente vai falar mais. O outro ponto que eu queria falar, pode ser que a pessoa se tornou reclamação crônica, virou melancólico, sabe? Melancólica. A pessoa pode estar deprimido, pode ser falta de hormônio, né? Quando o homem falta de hormônio testosterona, fica muito reclamando, parece muito melancólica, muito, a gente fala muito mimizento, né? Muito, parece uma mulher, né? Aí você xinga ele, vai para o inferno. Aí ele vai perguntar assim, por que você me manda aquele lugar? Por quê? É melancolia, que pode ser ele não tá bem, né? Então, quando a pessoa reclama, se você tá próximo dessa pessoa, você entender que ele está pedindo ajuda, tem algum problema nessa pessoa. Segundo, a pontuação que ele está pontuando, né, a coisa que ele está reclamando realmente é pertinente? Pertinente sim. Às vezes que a gente escuta a reclamação, a gente não gosta, né? Não é legal. Mas, sempre ainda, onde esconde o seu erro do seu sistema, da sua empresa, da sua vida, pode ser uma chave de mudança para você dar um upgrade
ficar próspero, ficar sucesso. Então tá faltando disso, né? Bom, estoicismo que ensina a gente com foco no controle, não na reclamação. Então, se tem algo que você não consegue resolver, que você não está gostando, que você está sofrendo, tenta, né, procurar a resolução. Está dentro do meu controle? Está faltando virtude em mim? O que eu preciso aprender para melhorar disso? O que eu preciso melhorar disso? Então, procurar na solução, na resolução, não então, não na reclamação em si. Então, você foco no controle, foco na solução, né? Se algo que não é nem eu, nem Zé, nem presidente resolve isso, aceita como ele é. Isso é o ponto principal de estoicismo, porque muda aquilo que você consegue mudar, que tem controle, e aceita aquilo que você não tem controle. Eu vi que você gosta muito do vídeo, mas não está inscrito. Se inscreve no meu canal. Quando mais inscrito que eu tenho, o YouTube vai mandar meu vídeo para mais pessoas, e é assim que a gente faz o mundo melhor. Inscrito também encurta nosso relacionamento, ok? Inscreveu? Muito obrigado. Outro ponto também normalmente quem reclama, normalmente ele provavelmente tem mais ideias diferentes, mas são pessoas mais criativas. Então, quando a pessoa reclama, você cada essa reclamação e pergunta sugestões. O que você pode pensar isso, né? É uma coisa, né? No início, ninguém reclamava nada. Por exemplo, pagar em dinheiro, né? Pagar em dinheiro, a China chegou um momento que a pessoa carregava uma mala de dinheiro, né? Então não dá, né? Lógico. E o Brasil tinha um cartão, a China ainda não tinha cartão naquela época. Aí, em vez de usar cartão, ele começou a usar cartão pré-pago. Você deixa R$50.000 na sua conta e você tem limite de R$50.000. É muito complicado também, né? E aí, eles inventaram pagar com WeChat, tipo WhatsApp, né? Pagar com telefone, né? Passa o telefone amarrado com o dinheiro que você tem, porque online, né? Você já paga. E alguém reclamou, carregar telefone complicado, começaram a pagar com a mão, né? Então a gente fala, eu não quero levantar a mão, quero olhar na câmera, pagar com íris. Aí isso é evolução. Mas a partir de alguém que, né, preguiçoso demais, não quer levantar a mão, reclamou. Mas também pode ser que, né, alguém ache, né? Por que tem que apertar 3 vezes? Apertar uma vez só, quando menos intuitivo, né? Pode ser que tem gente que é mais criativo, né? Começar. Então, reclamação não é ruim. É ruim quando você se tornou costume. Por que reclama reclamação crônica virou doença, que é ruim, faz mal? Porque, primeiro, toda vez que você reclamar, você quer alguém resolve. Você não resolve mais. Então, você para de bloquear o seu cérebro de criatividade. Então, você modifica seu cérebro, o circuito começa a modificar. É só reclamar. A água não está saindo, reclama. Luz não está acendendo, reclama. Você não tenta mais, você virou um preguiçoso. Né? Seu cérebro ficou preguiçoso. Já percebeu disso? Então, para de reclamar, Zé. Tenta focar na solução, tá? Vê se você consegue resolver. Se resolve, não é? Eu não resolvo. Alguém resolve? Tá. Ninguém vai resolver. Então, para de reclamar. Aquilo é natural, é normal. Por que a onda está tão forte? É forte. Por que pegou fogo na floresta? Porque estragou a planeta, né? Então, nessa que reclamar, bloqueia a sua criatividade. Você deixar de ser criativo, né? O segundo ponto negativo é um padrão de pensamento negativo. Você começa a vibrar a reclamação negativa. Ninguém gosta de você reclamar. Na verdade, principalmente a pessoa perto de você sente essa angústia, essa reclamação, né? Tem gente, eu saí de casa, já começar a reclamar, essa porcaria não abre, tem um buraco no meio da rua, você prefere uma porcaria, não ajuda uma coisa, nada. Quem fica no seu lado vai sentir estar no inferno, você só reclama. Tem uma positiva em você? Você viu o sol tá brilhante? Você viu a flor tá bonita do lado? Não. Então, não reclama porque você virou um padrão negativo. Sempre vira negativo por quê? Eu quero ser negativo, que nem capivara negativo. Você fica doente. Negativo fica doente, sabia? Você tá negativo, tá morrendo uns poucos por dia. Deixar de aproveitar a vida, está morrendo no dia. Pensa isso. O terceiro, reclamar e não consegue solucionar, virou um loop negativo. Você causa muito cansaço mental,
cria ansiedade e sua energia treina, sua energia vai para ralo. Não sei se você já presta atenção. Você tá tudo feliz para curtir uma coisa, é uma coisinha que nada, você reclamou, estragou tudo. Não tem mais vontade, né? Não tem mais clima, porque você você estragou tudo, né? Então, é como se você tem uma sopa tão bonitinha, você coloca um tomate podre dentro. Acabou com a sopa, não é? Você fazendo aniversário e começar a reclamar bolo. E aí, a pessoa tá comemorando para você, né? E se você começar a reclamar, estraga a festa, né, gente? Então não faça esse tipo de coisa. É que reclamar, a sugestão é bom, né? Em vez de você reclamar, anota, faz um resumo, faz um relatório para sugestionar. Né? Só reclamar mesmo não é positivo, ok? Comenta embaixo, né, aquela pessoa ser você, eu não tenho vergonha de me descascar desse jeito, tá? Mas se você identifica também, é a hora de mudar. É a hora de mudança. Mudança é dói, mas é dolorido, mas é positivo. Vamos melhorar, né? Vamos se tornar a pessoa cada dia melhor, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.